Você já pensou em fazer terapia? Como psicóloga que sou, muita gente pergunta o que é isso. Vamos tentar esclarecer hoje. Psicoterapia ou terapia, como as pessoas falam, é uma conversa entre duas pessoas. Uma conversa é uma conversa, não tem termos técnicos nem grandes coisas. É uma conversa cujo foco é o paciente. São as questões do paciente, as dificuldades, a sua história de vida. Onde que isso é feito? Dentro de um consultório. O consultório deve ser um ambiente acolhedor, tranquilo, com pouca informação, mas principalmente o psicólogo, o terapeuta deve ser uma pessoa acolhedora, alguém que te recebe com um interesse, com vontade de entender quais são as tuas questões e as tuas dificuldades. A psicoterapia é uma relação e uma relação baseada numa troca, uma troca entre duas pessoas. E por que essa troca é favorável ao paciente? Porque o terapeuta, com seu conhecimento teórico e a sua experiência, vai tentar, a partir do que ele ouve, dar algumas indicações e sugestões do que pode estar por trás daquela fala. Do que se pode falar? Sobre qualquer coisa? Sim, se pode e se deve. O paciente deve ter total liberdade para falar o que ele tiver vontade de falar. Dentro de um consultório só não se pode fazer, mas falar pode e deve. E aí, conforme o paciente vai contando, pensando na sua história, nas coisas que ele passou, em como ele se sente, o que ele acha, o que ele pensa, o terapeuta vai olhando para tudo isso, prestando atenção em tudo isso e tentando olhar o que tem por trás disso, o que está no meio desse discurso, a sequência do discurso, e alguém que não conhece nada do paciente poder dar um olhar tentando compreender e dar um novo sentido. O objetivo é esse, é uma puxada de tapete, que você, com esta puxada de tapete, com uma fala, com uma frase, com uma dica, que o paciente possa um pouco sair do lugar que ele costuma ver as coisas, para ele ver de um outro jeito e que isso faça uma ampliação da compreensão sobre ele mesmo. Como escolher o terapeuta? Eu sempre falo que acho que as pessoas têm que ir em alguém com alguma indicação, profissional de confiança. E que você tem que se sentir à vontade com o terapeuta. Não adianta ser o Freud reencarnado na Terra e você olhar para a cara da pessoa e não se sentir bem, não se sentir à vontade. Eu não sei nem muito como definir isto. Vou dar um exemplo, foi o exemplo que eu vivi. Quando eu fui procurar terapia, eu estava no 2º ano da faculdade. E aí me indicaram 3 nomes. A primeira eu fui e adorei. Falei acho que uma meia hora. Quando eu falei que eu estava na faculdade de psicologia, ela disse que eu estava no 2º ano, seria minha professora no 3º ano, disse que não ia poder me atender. Fiquei puta da vida, fiquei injuriada, saí de lá meio que quase batendo porta, mas infelizmente não deu certo. A segunda pessoa que me indicaram era numa casa, numa avenida, uma casa escura. Eu fui, passei na porta, final de tarde, muita árvore, muito fechada, um lugar meio sombrio. Não curti o lugar, falei, não vou fazer terapia num lugar, numa casa que não tem a minha cara. A terceira pessoa que eu fui, aí fui, conversei, deu certo e fiz muitos anos de análise, 3 vezes por semana. Para você ver como eu era, se eu sou goiaba agora, imagina como eu era antes. A frequência é uma questão muito falada. Eu não atendo pacientes com menos de 1 vez por semana. Por quê? Porque a gente precisa ter contato 15 em 15 dias, quando já está saindo da terapia ou numa situação excepcional. Mas terapia precisa de relação e a relação precisa ter contato. Se a gente for aprender uma língua estrangeira, aprender um esporte ou uma outra atividade profissional, você vai aprender a falar francês 1 hora por semana. Quanto tempo você vai demorar? E se você fizer 2 ou 3 vezes por semana? É uma comparação que eu faço que acho que ajuda a entender. A proximidade ajuda a se conhecerem mutuamente. Então não tem essa de que faz muitas vezes quem está muito mal. Também para fazer 2, 3 vezes por semana, você tem que estar bem, você utiliza os seus recursos, a sua capacidade e tem um ritmo completamente diferente, é muito legal também. Tá gostando do falatório? Curte a nossa página, entra no YouTube, manda mensagem, Twitter, Facebook, blog, temos tudo a seu dispor. Curte, participa, comenta, dá sugestão, isso é importante pra gente.